Então vamos começar, a gente aqui o assunto sobre textura e o mundo, né? Esse slide aqui é um slide de introdução. É um slide que eu gosto muito, cara, porque ele faz você ver o mundo de maneira diferente, tá? Ele faz você ver o mundo de maneira diferente. Eu, cara, assim, quando eu comecei a estudar sobre textura, e eu confesso a vocês que eu comecei a estudar sobre textura, eu acho que sei lá, um ano e pouquinho só foi que eu comecei o meu estudo sobre textura, né? Inclusive, eu só comecei a estudar sobre textura por causa dos meus desenhos, entende? Porque para mim poder aplicar corretamente a textura, por exemplo, vou fazer um desenho de uma pessoa. Não sei se vocês viram um desenho que eu postei até um tempo atrás, aí, que é do Negan, que é aquele camarada lá do The Walking Dead, né? E o Negan, ele já é um senhor mais velho, então para poder dar a textura do rosto era diferente da textura do cabelo dele, que era um cabelo bem liso. Mas a barba dele era uma barba mais crespa, então já era outra textura. A roupa dele estava com um casaco de couro, então já era outra textura. Ele estava segurando um taco de beisebol na mão, que é de madeira, então já é outra textura. Então, para mim poder aperfeiçoar a minha técnica de desenho, eu fui estudar textura. E foi aí que eu me encantei por esse mundo das texturas. Tá? Bom, meus amigos, então para a gente poder começar aqui, eu queria saber de vocês, tá? Não se preocupe que não tem resposta errada, certo? Não tem resposta errada. Eu queria saber de vocês agora, eu queria que vocês me dissessem agora, para vocês, o que é textura? Pode falar com as suas palavras, tá? Sem ter medo sem se preocupar em usar palavras técnicas, palavras bonitas e tal. Eu Acho quero que apenas que vocês digam o que é textura. Quando você lembra a palavra textura, o que é que vem na tua mente? E aí? Acho que modo, tipo, modo de algo relacionado Eu a acho que, arte. eu acho que textura é tipo assim, Opa, quando, tipo, uma forma de algo, tipo, algo é mais liso, algo é mais grosso, fofo, tal. Eu acho que é isso. Certo. Mais alguém? Quem professor. mais? Pode falar. Eu acho, professor, que textura. Pode falar. Hoje, por que começou aí e desligou o áudio? Nicolinha, liga aí o seu áudio, Nicole, e fale exatamente o que você escreveu aqui. É o que a gente sente quando toca em algo. Certo. Mais alguém? Vamos lá. Pode continuar Textura falando. Mais é, grossa, professor. é a matéria de fora que a gente vê de alguma coisa. Professor, Certo. A matéria, no caso, no sentido físico, é que você está falando? Sim. tem a Certo. ver com a Pode ter a ver com o corpo, atrito também. tipo assim, Tipo, textura, união do corpo. Textura, eu acho Certo. que é Questão do a gente corpo. sente alguma coisa. A Emily comentou a questão de atrito, né? Diz aí, Murilo. tipo, se uma caixa de Eu acho que papelão textura que for a gente vê colocada e sente alguma num piso coisa. de cerâmica, ela pode deslizar. A Mas pessoa se sente for outra. colocada num piso de cimento, ela só vai deslizar se alguma força fizer com que ela se mova, né? Aí vai Certo. No depender caso, muito do atrito, que no caso tirar também ela da seria inércia, textura. né? Tirar ela da inércia para poder ela se movimentar. Fala aí, Murilo, de novo, por favor. Eu tinha falado que textura, eu acho que é o que a gente vê e o que a gente sente, é o toque. Certo, perfeito. Gente, olha que coisa interessante. Tudo que vocês falaram está certo. Só que é interessante como uma resposta complementou a outra. Gente, basicamente, a gente vai ver no outro slide, depois desse daqui, provavelmente na próxima quinta-feira, nós já vamos ver um slide onde ele traz mais algumas informações, a diferença das texturas e tal, tá? De maneira geral, pessoal, por enquanto não precisa escrever nada, tá? Por enquanto não precisa escrever nada. Mas, assim, de maneira geral, gente, existem dois tipos de texturas. Aliás, primeiro, deixa eu dar a definição, tá? Se você for num dicionário, você procurar textura, ou no Google colocar textura, ele vai dar uma definição clássica, tá? Mas só que eu, né, através dos meus estudos, eu consegui definir a textura em uma frase bem simples, tá? Inclusive, lá no próximo slide, eu vou pedir para que vocês escrevam essa frase, tá? A minha definição, certo? Que eu acho assim, que não é querendo ser melhor do que ninguém, claro, a minha definição nem se compara à complexidade das definições científicas, mas, na minha definição, para mim, não sei se vocês vão gostar ou pegar o bonde junto comigo, mas que nos meus estudos me ajudou bastante a entender o que era textura, tá? Bom, a minha definição básica é a seguinte, abre aspas, é a sensação causada pelas coisas.
Fecha aspas. Essa foi a minha definição. É uma frase bem resumidazinha, né? Bem simples, né? 4 palavrinhas ali, né? Sensação causada pelas coisas, né? Só que tem um detalhe. Quando eu estava estudando sobre textura, eu coloquei como palavra-chave isso, sensação causada pelas coisas, ou é a sensação causada pelas coisas. E aí eu puxei 2 setinhas. Na primeira setinha, gente, tem alguém que está com o áudio ligado aí. Eu não sei se é o Luciano. Desliga aí, gente, o áudio de vocês. Está sendo alguns chiados aqui, alguns barulhos na aula. Tá? Bom, gente, então olha só. Como eu estava falando para vocês, a minha palavra central, a minha palavra-chave, para que eu pudesse sempre, quando eu pensasse em textura, eu me remetesse a essa frase, foi isso. É a sensação causada pelas coisas. E aí eu puxei uma setinha. 2 setinhas, na verdade, dessa palavra-chave. E quais eram as 2 setinhas que eu puxei? A primeira, eu posso sentir, no caso, sensação do sentido, tá? Sentir. Eu posso sentir, né? De maneira física ou de maneira visual. Então, na primeira setinha eu coloquei percepção física e a segunda setinha eu coloquei percepção visual. Notaram, gente, que só nesse ponto que eu falei, tem tudo que vocês comentaram. Quando a Emily colocou a questão de atrito, a Nicole colocou que é algo que você toca, quando você toca em algo. Quando alguém comentou assim, que era a questão da pele, do corpo humano. Algumas pessoas colocaram que é aquilo que você vê ao redor. Gente, tudo que está ao seu redor, inclusive você mesmo, tem uma textura. Olha que coisa fantástica. Né? Ô, professor, Oi, Lara. e o senhor falou de uma questão visual. Quando a gente vê um objeto, a gente consegue imaginar a textura que ele tem. Perfeito. Cara, olha, gente, esse é o tipo de coisa que eu só posso falar com vocês aqui nessa turma, porque eu sei que vocês vão me acompanhar. Sabe por quê, Lara? A gente sente, quando você olha para uma árvore, você sente como se estivesse tocando nela. Na sua cabeça, você tem a sensação de tocar numa árvore. Sabe por quê? Porque você já tocou antes. Se você não tivesse tocado antes, você não teria essa informação. Se a pessoa, ela nunca entrou em contato com aquela coisa, ela não tem como imaginar, porque ela não sabe. Exatamente. Por uma questão óbvia, gente. O nosso cérebro só reproduz algo que ele já sentiu ou algo que ele já viu. Parece óbvio, mas deixa eu te dar um exemplo aqui que não é óbvio. Ô, professor, e quando a gente nunca vê uma coisa que a gente nunca viu antes, a gente tem a gente tem aquela sensação que quer pegar nela, que quer sentir ela. Era isso que eu ia falar agora. Vou te dar um exemplo bem forte para que você entenda. Quando você olha para a Lua, para uma foto da Lua, você tem a sensação. Qual a sensação que você tem quando você olha para a Lua? Como se você estivesse tocando em quê? Imagine agora, vocês aí. Imagine agora, vamos fazer um exemplo de uma aula teleguiada. Né? Uma espécie de meditação guiada. Imagine que você está tocando na Lua. Qual a sensação que você sente? É como se você estivesse tocando em quê? Uma pedra. Em alguma coisa grossa. Em uma pedra, em algo grosso. Gente, olha que interessante. Numa rocha, numa pedra, em algo de areia. Por que você tem essa sensação? Porque como nós nunca tocamos na Lua, o cérebro ele vai fazer um esforço para tentar gerar uma sensação na gente mais aproximada possível. Então, quando nós olhamos para uma rocha, pela textura visual, pela nossa percepção visual, o nosso cérebro interpreta como se fosse pedra, rocha, areia, algo, como o Matheus comentou, algo grosso, áspero, porque é a sensação mais aproximada. Ou seja, o cérebro, como a Emily comentou agora no chat, o cérebro busca algo mais aproximado possível. E, gente, isso é fantástico. Né? Isso é fantástico, velho. Eu fico bobo quando eu falo sobre essas coisas da ciência e da arte, sabe? Ao mesmo tempo. Entende? Então, assim, a textura, gente, resumidamente, tudo tem textura. Porque quando você toca, por exemplo, se você tocar no cabelo da Nicole, você vai dizer, poxa, que cabelo liso, maravilhoso, cabelo sedoso, a minha mão chega, desliza. Mas se você faz a mesma coisa e toca no meu cabelo, provavelmente vai furar a sua mão, porque eu tenho um cabelo de pichain. Né? É o cabelo de pichain. É o meu cabelo, é o cabelo crespo. Entende? São texturas diferentes. Quando você toca no meu cabelo, você sabe que é cabelo de bucha. É cabelo de pichainho. Entende? Ou seja, você tem uma sensação. Quando você toca no cabelo da Nicole, cabelo lindíssimo. A sua mão chega,
Desliza, porque não dá para ficar em cima porque desliza, tão bom que é. Bom não, né? Mas liso. Né? Porque não existe negócio de cabelo bom, cabelo ruim. Né? Existe cabelo liso e cabelo crespo. Inclusive, se você for observar do ponto de vista científico, o cabelo crespo ele é muito mais forte e muito mais saudável do que o cabelo liso. Não é por nada que tem várias pesquisas que mostram que pessoas que têm... Já faz sei lá o quê. Inclusive, pessoas que têm um cabelo liso, tem várias pesquisas que mostram que a maioria das pessoas que têm queda de cabelo e que tem calvície, no caso do homem que tem calvície, é porque pessoas que têm cabelo liso. Quando eu vou pentear, meu cabelo sai muito. Não é, Nicole? Nicole, provando o que eu tô falando aí pra vocês dizerem que eu tô mentindo. Mas geralmente tem um cabelo mais... Eu lavo meu cabelo 3 vezes na semana, agora eu só lavo duas, porque se eu for lavar 3 vezes, eu vou ficar sem cabelo, cai muito, o vaso... Cai muito, exatamente. O Então você vê... fica cheio, aí escova, onde a pessoa penteia, olha assim, puxando, não penteia, mas ele seca, quando a pessoa vai puxando, tem... Então assim... cabelo. Aí é só um exemplo de textura para vocês saberem. Liso, mas o meu cai demais também. Pronto. Aí, assim, a predisposição a cair é mais para cabelo liso, mas não quer dizer que uma pessoa que tem um cabelo, que nem o meu cabelo de bucha, não quer dizer que não caia. Tá? É normal todo cabelo cair. É normal. O meu também, que eu cai muito quando eu lavo. Pois é, né? Enfim, gente. Então aqui é só um tipo de textura, tá? A nossa pele tem uma textura. Entende? Nossa pele tem textura. As frutas têm textura. Se você passa a mão no abacaxi, não na parte dos espinhos, tá? Mas no corpo do abacaxi, você vai sentir algo. Se você passa a sua mão numa laranja, você vai sentir algo. Se você passa a mão na sua pele, você vai sentir algo. Às vezes, gente, até a textura da nossa pele é diferenciada. Por exemplo, a textura da palma da mão é diferente da textura que tem nas costas da mão. Entende? E, gente, uma coisa extraordinária, né, que para aqueles que não creem na religião, vai dizer que a própria evolução fez. Para aqueles que creem na religião, vai dizer que Deus fez. Independente de uma coisa ou de outra, seja ciência, seja religião. Mas uma coisa fantástica, cara, é que todas as texturas têm uma função. Gente, grave isso. Toda textura, ela tem uma função. Quando você compra um tênis de corrida, ele tem uma textura. Ele tem que ser macio. Ele tem que ser resistente, porque você vai correr. Quando você compra um tênis de passeio, a textura é diferente. Quando você compra um tênis que ele desliza na quadra, a textura é para aquilo ali. Entende? Então, é essa relação, e foi por isso, pensando toda essa explicação que nós demos agora, maravilhosa dos céus, que nós temos aqui, que nós entendemos o título do assunto, gente. A textura e o mundo. Deixa eu olhar aqui Só um minutinho aqui. Emily, filosoficamente falando e psicologicamente falando, é exatamente o que você falou. Tudo que nós sentimos é apenas a interpretação do mundo. Por isso que Platão, lá na Grécia Antiga, ele vai dizer que, na verdade, o mundo real é o mundo das ideias, onde você só se libertará após a morte. Para Platão e para aqueles que seguem a teoria platônica, né, tipo Spinoza, Kant, né, Hegel, todos esses pensadores ao longo do tempo que seguem a linha platônica ali, eles creem que o corpo aprisiona, o corpo é algo sujo, algo podre, é algo que aprisiona a sua capacidade de desenvolvimento. Então, só quando você se liberta desse corpo mundano, é o que eles chamam de corpo sensível, ou o mundo sensível, você passará para o mundo subjetivo, o mundo das ideias. E só lá no mundo das ideias será perfeito. É aquilo que eu falei para vocês ontem. O mundo das ideias é o mundo ideal. Olha que coisa linda o que eu acabei de dizer agora. Não porque foi eu que inventei, mas porque Platão já dizia isso. Entende? Então, para Platão, ele defendia que o mundo das ideias é o real, justamente por quê? Porque tudo que nós tocamos é a nossa mente que interpreta. Entende? A luz que nós vemos, as imagens que nós vemos, é apenas refração de luz interpretada pelo cérebro. Cara, isso é extraordinário, velho. Tá entendendo? E às vezes até perguntam assim, como é que tu gosta de filosofia? E eu devolvo a resposta. Como é que você não gosta de filosofia? Né? Porque a filosofia, cara, faz você ir nas profundezas do pensamento humano. Sabe? Por isso que eu costumo falar que a filosofia ela é a mãe de todas as ciências. Inegavelmente. Não tem pra onde você correr. Né? Bom, meus amores, entendido isso, então, basicamente, a minha definição, não precisa escrever agora, tá? A gente vai escrever isso na próxima aula.
Porque, tipo, você só vai fazer alguma coisa, na ciência mesmo, você só vai estudar aquela coisa se você pensar sobre estudar ela, se você querer estudar ela e idealizar ela na sua mente. Se você pensar, nossa, mas será que é assim mesmo? Aí você vai estudar a coisa. Então, tudo tá ligado no seu pensamento. Não. Por exemplo, um debate muito interessante, bem profundo e bem complexo, eu já fiz isso com a turma minha no terceiro ano médio, existe teoria sem prática ou prática sem teoria? Bicho, foi 2 aulas debatendo sobre isso e foi um dos melhores debates que eu já participei, né? Existe prática sem como se você for pegar do ponto de vista platônico, inclusive a Lara agora, viu, Lara? Você foi altamente platônica agora, viu? Você foi altamente platoniana aí. Eu acho que Platão deve estar no túmulo batendo palma para você, tá? Para Platão, não existe prática sem teoria, porque no momento que você vai fazer algo, o seu cérebro já pensou em como fazer. Mas, se você pega Aristóteles, né? Aristóteles, ele vai... E tem muitos ali do lado de Aristóteles, né? Grandes, né? Maquiavel, Freud, Nietzsche, né? Tem vários ali que seguem a linha aristotélica, e os aristotelianos só dizem que só pode ter uma teoria baseada na prática. Gente, o que a gente estudou ontem na aula de história sobre Marx, ele segue a linha aristoteliana. Por quê? O socialismo científico é baseado no quê? Ele cria soluções a partir do real. Então só há um pensamento porque há o real. Bicho, olha que coisa louca, velho. Aí você diz assim, mano, e agora? Qual tá certo? É a linha platoniana ou a linha aristotélica? Aí eu digo para vocês, problema de vocês. Vão estudar e se virem. Porque eu não vou entrar nessa seara aqui, não. Porque senão nem eu vou sair dela. Mas, enfim, gente. Pensando nisso, já deixando esse monte de indagações na cabeça de vocês, deixando vocês bugados. Professor, uma última coisa. Pode falar. Eu acho... Por isso que eu acho que você não faz as coisas erradas. Tipo, você tá apontando um lápis. Você não fez aquilo errado. Você pensou em fazer aquela coisa. Na sua mente estava todo certinho. Mas quando você foi fazer, nossa, por que deu errado? Não deu errado. Você só não articulou do jeitinho que você fez na sua mente. Você não fez as coisas corretas. Tá faltando alguma coisa para poder estar tudo certo. Só que aí você já pendeu pro lado de Aristóteles. Sabe por quê? Porque você diz, eu vou apontar um lápis. Eu pensei em apontar um lápis e ficar uma ponta top. Mas quando eu comecei a apontar, ficou uma bosta. A ponta do meu lápis. Isso prova que Aristóteles estaria certo. Ou seja, a prática leva à teoria. Você tentou uma teoria, deu errado. Então você vai tentar outra, de outra maneira. Ou seja, através do experimento prático, você conseguiu achar a teoria correta. E aí você acabou de matar o Platão. Platão está agora em posição fetal, chorando, triste com você. Porque o que você falou deu base para Aristóteles e matou Platão. Gente, esses debates são muito importantes, cara. Você vira casaca, viu, Lara? E em poucos segundos, viu? No instante você era platônica, no outro instante você já era aristotélica. Rapaz, Aristóteles está batendo palmo para você e Platão chorando em posição fetal. Por sua culpa. Mas vamos lá, gente. Então, gente, basicamente é isso. Textura é tudo aquilo que está ao nosso redor. É tudo aquilo que o nosso corpo interpreta. E através dessa interpretação sensorial, gera sensações do nosso corpo. Seja ela visual ou seja ela física. Certo? Então, e algo extraordinário para a gente começar a ver aqui as imagens, as texturas. Galera, basicamente, pessoal, as texturas se repetem. Como assim? Vamos na prática. Olha que coisa linda isso aqui. Nossa! Do lado direito, obviamente, são raios. E do lado esquerdo? Parece algumas veias. De que parte do corpo? O povo fala... Do olho. Celulite, não. Aquelas veias. Capilares. Acho que é esse o nome. Exatamente, gente. São aquelas veinhas que nós temos nos olhos, que inclusive quando você faz alguma coisa que irrita o olho, fica bem vermelho porque tem mais veias. Ali você acabou irritando, né? Você acabou quebrando, rompendo alguma daquelas veinhas e ela sangra. Por isso que o olho fica vermelho. Entende? Então aí, olha que interessante. Não parece a mesma coisa, pessoal? O mesmo padrão, né? O mesmo padrão. E olha só, Emily, eu tenho uma pregação inteira baseada nisso, provando que a natureza o ser humano é um reflexo da natureza. E aí, quando você vai observar a criação de Deus, lá desde Gênesis, Deus criou tudo e ao final ele criou o homem. Cara, isso é extraordinário do ponto de vista teológico, né? Para quem acredita, como eu, né?
Mas para quem não acredita, aí vai do ponto de vista da evolução. Mas enfim, olha a próxima, gente. Olha que extraordinário isso aqui. Né? As veias de um mapa, né? As veias de um mapa cartográfico. Ô, Luciano, desliga o teu áudio, Luciano. Lembre sempre de desligar o seu áudio, porque fica saindo, não sei onde é que você está, mas fica saindo alguns barulhos. Viu, gente? Você pode observar aí que os mesmos traços que tem de um mapa na cartografia segue o mesmo padrão das veias do nosso braço. Né? Isso às vezes do braço, às vezes do corpo. Né? Isso é fantástico. Olha a próxima. Essa textura do lado direito, obviamente, é uma folha, né? Uma folha seca. E a do lado esquerdo, gente, é o quê? A Que palma parte da do nossa corpo? mão. A mão. Exatamente. A palma da mão. Gente, segue o mesmo padrão de uma folha. Inclusive, hoje pela manhã, né, como eu tinha falado para vocês, hoje de manhã eu fui correr, e quando eu estava voltando, né, eu passei assim, né, enquanto eu estava correndo, passei e arranquei uma folhinha. No que eu arranquei a folha, ela ficou na palma da minha mão. E quando eu abri a palma da mão, cara, eu me lembrei na hora desse slide. Aqui. Me lembrei na hora. Porque era muito semelhante essas linhas que nós temos aqui na palma da mão, né, com esses traços que tem na folha, né, numa folha seca. E essa daqui eu acho que é a mais bonita de todas. Essa aqui é a minha imagem preferida. O dedo. Olha que lindo, né, bicho? Isso aqui é a nossa digital. Né? E a própria digital, gente, já é algo extraordinário. Porque nós temos aí quase 8 bilhões de pessoas no mundo e nenhuma digital é igual a outra. Olha que coisa fantástica. Né? Nenhuma digital é igual a outra. Isso aqui, gente, do seu lado direito, não sei se você entendeu o que é essa imagem aqui do lado direito. Isso aqui é um tronco de árvore cortado. Tá? Um tronco, obviamente, aqui aparentemente é um tronco de árvore bem grande, né? Então isso aqui é um tronco de árvore cortado, né? E aí tem a mesma semelhança do que uma digital, né? Um digital aqui do nosso corpo. Olha essa próxima. Aqui não dá para identificar a parte do corpo, mas pode ser as costas, pode ser o corpo, né? O peito, a barriga, o braço, pode ser qualquer coisa. Mas o interessante é as constelações, né? As estrelas. Se você observar, ela segue praticamente o mesmo padrão do nosso corpo, né? O padrão dos sinais. Inclusive, um fato bem curioso para vocês, pessoal. A galera do zoroastrismo, lá na Suméria antiga, eles acreditavam que os sinais no corpo, pessoas que tinham mais sinais no corpo, esses pontinhos, né? Esses pintinhos no corpo, era um sinal, dava para interpretar o futuro através desses sinaizinhos aqui, dessas pintinhas do corpo. Né? A galera lá do zoroastrismo acreditava nisso, né? Uma das religiões mortas, hoje em dia não existe mais essa religião, a não ser através de documentos, né? Que nós sabemos de alguns documentos arqueológicos e históricos. Vamos lá. Cara, olha que fantástico isso aqui, gente. Né? As nossas pálpebras, aqui, né? As veias das pálpebras, e elas seguem o mesmo padrão de um solo seco. Né? Geralmente, esse padrão aqui desse solo seco, geralmente é quando tem água, né? Quando tem um riozinho, um riachinho, alguma coisa, e esse rio secou. Essa me dá agonia. Se você for para Gente, pronto. Olha só que interessante, Isla. O que você acabou de ter foi o quê? Foi uma sensação, através de uma textura. Então, essa sensação que você teve foi através de uma percepção visual. Essa é uma prova de que a percepção visual, ela gera sensações. Né? Até porque existem alguns teóricos, existe assim, há muito tempo atrás, né, obviamente, hoje em dia nem tanto, uma coisa interessante, a Nicolinha comentou agora, é verdade, Nicole, muita gente achava isso também antigamente, né? Gente, a Nicole comentou aqui de pessoas que, tipo ciganos, até hoje em dia os ciganos, eles creem que eles conseguem interpretar o mundo através da leitura das linhas, né, da mão. Eu acho, né? Não sei se alguém acredita aqui, mas eu acho isso uma grande balela. Né? Enfim. Deixa eu ver sua mão. Gente, olha só para isso aqui, pessoal. Isso aqui é um tipo de areia da praia, tá? Isso aqui é a água quando volta, né? Faz esses riscos aqui na areia da praia. A imagem está à noite, né? Aqui. E do seu lado esquerdo você tem uma cicatriz, né? Você tem uma cicatrizinha, né, aqui ao lado, né? Uma cicatriz de corpo, ele segue praticamente o mesmo padrão. Então você vê que tem muita coisa na natureza que segue, né, os padrões.
Exatamente, Vitória. Inclusive, eu costumo comentar, na brincadeira, mas não é uma brincadeira séria, na verdade, é o que eu acredito. Quando você acredita em astrologia, você já está vivendo errado. Acreditar em signo. Pelo amor de Deus. Enfim. Né? Mas aí, cada um é cada um, acredito no que crê, não é da minha conta também. Né? Ninguém vive às minhas custas, nem eu vivo às custas de ninguém. Mas o cara acredita em signo, bicho, já está vivendo errado. Bom, então tá aqui, né, a imagem do céu, né? Eu creio que seja o céu, não consigo identificar muito bem, creio que seja o céu, né? E aqui tá a água da praia, né, mais uma vez. Essa aqui também eu acho muito bonita, cara. Muito, muito, muito. Acho que essa aqui é a minha segunda preferida. A minha primeira preferida é aquela digital. Essa aqui é a minha segunda preferida. Um rosto envelhecido. Isso, exatamente. Então, olha que coisa linda, né, velho? As rugas, né, do tempo, né, do rosto de uma pessoa mais velha. E se assemelha praticamente, é idêntica, né, ao tronco de uma árvore. Né? A textura do tronco de uma árvore. Né? O professor, esse tronco aí também lembra um pouco a íris do olho de algumas pessoas. Professor, eu tô saindo assim porque a internet tá muito ruim, viu? Lembra a Matheus, íris. precisa... É verdade. Né? Ela tem a parte periférica, né, dos olhos. Tem um pouco dessa textura também. Bom, meus amores, então é isso por hoje. Tá? Essa aqui foi a última textura. Né? Então a gente fez aqui a aulinha só mostrando para vocês aqui algumas texturas, né? E a relação que as texturas têm na nossa vida. Né? Então a partir da próxima aula nós já vamos trabalhar outro slide que ele é um pouco mais técnico, né? Ele tem algumas informações legais, tem alguns exemplos muito bons também sobre textura. Então a gente vai continuar a partir da próxima aula com esse assunto aqui, tá? Já com outro slide, né? Dando continuidade ao assunto.